Hoje vamos contemplar o Evangelho do 18º domingo do tempo comum, que se encontra em São João, no capítulo 6, versículos 29 a 35. Esse é um dos evangelhos mais bonitos da Sagrada Escritura. É difícil dizer de um evangelho que seja mais bonito que o outro. São todos maravilhosos, né? Mas eu acho que cada um de nós tem as suas sensibilidades, né? E estamos falando da continuidade do Evangelho da liturgia da semana passada, né? O capítulo 6 de São João começa com Jesus, que multiplica os pães para essa grande multidão, de uma maneira inesperada. Depois de uma pregação, eles estavam famintos. Jesus gasta uma piadinha com os discípulos, dizendo: olha, deem vocês mesmos de comer, né? É óbvio que eles não iam conseguir, com 5 pães e 2 peixes. Jesus multiplica os pães, a multidão fica feliz, eufórica, quer proclamar o rei. Pois claro, quem não quer um rei assim, que dá de comer aos seus súditos de graça, né? Mas Jesus, ele queria fazer só um sinal de algo superior, que depois nós vamos comentar. E então dispersa a multidão e dispersa também os discípulos, que queriam ficar ali desfrutando daquela euforia. Manda eles subirem no barco, atravessarem o mar, enquanto Jesus subia a montanha para orar. Jesus voltava ao essencial. Depois Jesus alcança os discípulos a pé, caminhando pelo mar, e chegando no outro dia a Cafarnaum. E aqui começa a história do Evangelho deste domingo, né? A multidão no dia seguinte volta a procurar Jesus no mesmo lugar onde tinha havido a multiplicação dos pães, e não encontrando, e chegando a algumas barcas de Tiberíades, né, disseram: olha, ele atravessou o mar. E então a multidão subiu nas barcas e o encontrou na sinagoga. E aqui estamos, o início do Evangelho, onde Jesus encontra essa multidão, né, que, chegando à outra margem do lago, né, disseram a Jesus: Senhor, como que você chegou até aqui? Mas Jesus já sabia o que eles tinham no coração e fala para eles: olha, vocês não estão procurando a mim, vocês me procuram porque eu lhes dei de comer. Então, essa busca do coração dessas pessoas não era uma busca de Jesus. Eles estavam buscando a si mesmos. Eles estavam buscando saciar as suas necessidades, que no caso era a necessidade de pão. E Jesus captou isso imediatamente e quis elevar eles a outra visão. E disse para eles: olha, vocês estão me procurando porque vocês comeram. Elevem a sua visão. Eu não vim ao mundo para dar de comer ao mundo. Eu não vou ser o benfeitor das suas necessidades materiais. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Afinal de contas, vocês são como os animais, né? Se nós temos animais de estimação, nós damos a eles de comer. Mas é isso que nós queremos ser, como que animais de estimação? Então Jesus os convida a elevar essa visão a outra coisa, né? Mas essas pessoas não têm fé. Elas continuam com os olhos nas suas necessidades práticas do dia a dia. Elas querem usar Jesus para resolver os seus problemas. Quem sabe não seja a postura de muitos de nós. Quantas vezes nós nos dirigimos à oração pedindo a Deus que venha resolver os nossos problemas. Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo, então eu resolvo rezar um terço, faço uma novena, uma peregrinação. Sou eu que sei o que é bom para mim e trato de convencer a Deus a que Ele me conceda aquilo que eu quero. Me falta fé. Me falta fé. Como assim, Padre? Ao contrário, eu estou tendo fé porque eu estou procurando a Deus na oração. Não.
Você está procurando a Deus para que Ele te sirva. Nós queremos nos servir de Deus para fazer aquilo que nós já sabemos que é o melhor para nós. Que pretensão é essa? Que visão é essa que nós temos da vida, que nós é que temos que dizer para Deus o que Ele deve fazer para nós? E Jesus, Ele está querendo levar essas pessoas a outro nível. Deixem de lado as suas preocupações. Imediatamente a multidão coloca, então, mostra que a sua confiança está naquilo que eles já conhecem. Moisés nos deu de comer. Eu não sei se vocês se lembram, mas nas Sagradas Escrituras, na Antiguidade, quando o povo de Israel era escravo do Egito, então Deus enviou Moisés para que o libertasse do Egito. Não dá tempo de contar toda a história aqui. Mas quando Moisés libertou o povo de Israel do Egito, abriu o Mar Vermelho, atravessaram a pé enxuto e estavam a caminho da terra prometida, eles tiveram que atravessar o deserto e então estavam passando fome. Clamaram a Deus e Deus lhe deu de comer o maná, que era uma farinha fina que todos os dias, com o rocio da manhã, aparecia sobre a superfície do deserto. E a única coisa que o povo tinha que fazer era recolher. E então, nunca faltava alimento. Eles usavam essa farinha para cozinhar. Então, pois aqui foi o que eles disseram. Olha, Moisés nos deu o maná no deserto. Que sinal você nos dá? Então, em vez de fazerem um ato de fé em Jesus, eles querem colocá-lo à prova. Querem colocá-lo à prova. E Jesus lhes diz: não foi Moisés que deu o pão para vocês. Foi o meu Pai. Olhem só essa revelação. Olha que palavra. Era para qualquer um que estivesse escutando isso abrir os olhos, se encantar com aquela declaração. Como assim o seu Pai? Você é o Filho de Deus? Eu fico extasiado em pensar de que nenhum deles fez essa pergunta para Jesus. Ao contrário, queriam encurralá-lo, colocá-lo entre a espada e a parede. Jesus falou para eles a grande revelação que todos nós gostaríamos de escutar, e nenhum deles se entusiasmou com isso. Nossa, eu estou diante do Filho de Deus. Não, eles queriam comer. Eles queriam um sinal, uma prova, eles queriam provas materiais. Jesus estava falando de um grande sinal que ele estava prestes a fazer, mas eles não estavam preparados. Contudo, concluem eles dizendo, a conclusão do evangelho que nós lemos, porque essa passagem ainda continua, né? Eles concluem dizendo: Senhor, dá-nos deste pão. Senhor, dá-nos deste pão. Porque imediatamente antes Jesus tinha dito: olha, não foi Moisés que deu de comer, né? Foi o meu Pai, né? E Jesus fez a grande revelação: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. E eles então dizem: dá-nos deste pão. Ah, então eles tinham fé, padre. O senhor falou que eles não tinham fé. Olha, eles acabam de revelar outra vez o seu coração. Eles não entenderam o que Jesus tinha dito. Eles só entenderam a parte do pão. Dá-nos deste pão. Então, com que sentido eles compreenderam essa frase de Jesus? O pão da vida, no sentido material. Nossa, é pão. Ele nos vai dar o pão, então nós queremos esse pão. Nós queremos que você continue saciando as nossas necessidades. Que nós abramos nosso coração nesse evangelho a fé. Que seja a principal mensagem que nós tiremos desse evangelho, a fé. Senhor Jesus, eu quero ter fé no Senhor. Eu quero acreditar no Senhor. Eu não quero colocar você à prova, não quero que você me convença.
Eu quero que você toque o meu coração, aumenta a minha fé, que eu possa crer na sua revelação, me dá inteligência para compreender a sua mensagem e aceitar com fé tudo aquilo que você quer nos trazer. Agora vamos responder as perguntas, né? Por que as pessoas estavam buscando Jesus? De certa maneira, na reflexão que já fizemos, acenei a isso, né? Mas vamos entrar um pouco mais a fundo, ainda que brevemente, né? Nós temos uma necessidade que parece vital de que Deus nos ajude. Pelo menos estamos falando das pessoas de fé. Então, essas pessoas, elas queriam que Deus lhes ajudasse. Elas estavam buscando a Jesus para receber ajuda. Grande parte do povo de Israel que seguiu a Jesus foi por causa das curas que Jesus fez. Mas ele sabia que isso não era suficiente. Elas não estavam abertas ao principal que Jesus veio trazer, a uma revelação dos céus, daquelas coisas que nós não sabemos. E não tanto responder às perguntas que nós sim temos para fazer, porque isso é muito pouco. As pessoas queriam que Jesus respondesse às suas questões. Jesus não veio para isso. A segunda pergunta se refere ao versículo 27. Eles perguntam, né? Mestre, quando você chegou aqui? E então Jesus lhe disse, vocês me buscam porque viram milagres, mas porque vocês comeram um pão e ficaram fartos. Trabalhem não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna. Essa comida que Jesus nos convida a trabalhar é a comida espiritual, ou seja, a nossa própria salvação. Que o nosso coração nesta vida não esteja atrás da felicidade, da realização, dos planos, de desenvolver as nossas próprias qualidades. Precisamos fazer tudo isso, porque para isso Deus nos deu essas qualidades, mas esse não é o foco da nossa vida. Se nós fazemos todas essas coisas, é para algo mais, porque essa vida, ela é uma etapa, ela é só o prefácio de um livro que se escreve na eternidade. Se o nosso coração está só em fazer as coisas materiais, terrenas, que vida mais miserável é a nossa. Se o nosso foco é só estudar, é só ganhar dinheiro, é só cuidar da saúde, que vida mais miserável é a nossa. Jesus nos convida a trabalhar pela comida que não perece, por aquela que dura até a vida eterna. Que nós cuidemos da nossa salvação, que nós alimentemos a nossa fé, esperança e caridade através dos sacramentos, da vida de oração, de uma vida pura, de uma vida voltada para Deus. E Ele mesmo vai vir depois ao encontro de todas as nossas necessidades. E finalmente, a pergunta mais importante, né? O que significa que Jesus seja o pão da vida? Que no fim das contas é o centro desse evangelho, que a propósito eu não comentei nada sobre isso, para deixar que vocês pudessem fazer essa reflexão por conta própria. No evangelho do próximo domingo, Jesus vai aprofundar sobre isso, o pão da vida. Jesus estava adiantando a Eucaristia. Ele estava falando para os discípulos de um milagre que ele ia fazer para que nós pudéssemos ter acesso a ele. Ele não quer alimentar o nosso corpo, isso nós procuremos por conta própria e Ele nos vai ajudar nisso. Ele está pensando em alimentar a nossa alma para que nós possamos alcançar aquilo que nós, com as nossas próprias mãos, jamais alcançaríamos, que é a intimidade com Deus. Ele é o pão da vida, quer dizer, Ele mesmo vai se fazer alimento para nós. Ele vai criar a Eucaristia, ou seja, Ele, com a sua paixão, morte e ressurreição, vai dar aos seus sacerdotes o poder de transformar aquele pedaço de pão
que se usa na missa, que se chama hóstia, transformar aquilo no seu corpo, para que nós possamos alimentar a nossa alma, esse alimento que nos prepara para a vida eterna. É esse o grande dom que Jesus estava planejando. Vejam que maravilha esse evangelho. Ele começa lá na multiplicação dos pães, não tanto para alimentar o corpo, mas para deixar nas pessoas essa necessidade de algo mais. E quando elas viessem, ele dissesse: olha, eu não quero alimentar o seu corpo, eu quero alimentar o seu espírito. E acreditem em mim, no dia que isso acontecer, vocês vão ver esse pão que eu estou falando para vocês é o meu corpo, eu vou entregá-lo para que vocês tenham vida em vocês. Eu sou o pão da vida. Que Deus os abençoe muito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.